Salve, salve, senhoras e senhores! Hoje um vídeo com uma cerveja feita com high maltose. Vídeo longo, mas com muitas informações importantes. Ô produção, solta a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos de volta e hoje tem Premium Lager. Nossa cerveja hoje é uma Premium Lager e vai ser feita com high maltose, com maltose ou glucose de milho, inspirada na receita do Shin Master do Cerveja Pra Nós. Mas um pouco diferente do meu jeito, né? Mas inspirada nos ensinamentos dele. 5 kg de Pilsen, 500 gramas de malte biscuit e mais 300 gramas de Cara Munique 2. Essa é os maltes. E durante a fervura nós vamos usar de 300 a 500 gramas de maltose, dependendo da OG, né? Aí vocês vão ver na hora. Os 40 litros de água total, para eu conseguir 28, 29 litros finais. Vamos tampar e seguir o jogo. Ó, tampando. Postura noturna, só volta aqui amanhã. Espera um pouquinho que eu vou pôr minha manta gaúcha aqui em cima. Como sempre, a manta mais famosa do Brasil. Termômetro externo para me ver, né? Ó, derrubei os maltes a 67, né? Tá com 66,5. Boa misturação. É isso aí, você sabe como é que é o jogo. Agora, vamos tomar uma cerveja. Hoje é dia de jogo do Brasil, Brasil e Argentina. Não ligo muito pro futebol da seleção, mas vamos acompanhar tomando uma cervejinha. Fui! É isso aí, senhoras e senhores, ó, né? 54,2. Vamos retirar tudo e continuar. Ligar o fogo. Seguir em frente. Retirando nossa manta. Ó. Olha como é que tá aqui, bicho. E aqui dentro tá 48. Diferença de termômetro, né? Agora nós vamos religar e daqui a pouco a gente volta. Vamos separar a glicose. Vamos ligar a balança, pôr a vasilha, tara, zerou. Vamos ver quantos gramas cabe aqui. Eu vou limpar aqui com álcool. Por enquanto, vamos tampar aqui. Separei aqui, ó, 540 gramas. Só para ficar fácil de usar, mas não vou usar tudo. Devo usar umas 350 a 500 gramas. Ou talvez jogo tudo, né? Primeira vez que eu estou fazendo e vocês estão acompanhando. Olha como é que ela é. Tá vendo? Então já está separado. Segue o jogo. É isso aí. Senhoras e senhores, vamos erguer o cesto para escorrer os grãos da nossa cerveja.
Esperar escorrer. Daqui a pouco a gente volta. Senhoras e senhores, início da fervura. A minha OG deu 1040, então vou ferver só 30 minutos. Entendeu? Isso é fácil de entender. Se sua OG deu mais baixa, você tem que alcançar 1045 e deu bem mais baixa, você percebe que tem que ferver 1 hora. Isso é com o tempo. Mas aqui nós vamos ferver 30 minutos. A 30 minutos, 50 gramas do lúpulo Saaz da Milwaukee. Milwaukee não patrocina, mas eu estou usando esse lúpulo, eu estou gostando. 50 gramas a 30 minutos. Ó, só tinha 50 gramas aqui. Entendeu? Patrocina nós, Milwaukee. Então agora, segue o jogo. Senhoras e senhores, 15 minutos finais. Whirlfloc. Tem uma cápsula de Whirlfloc que não estava usando. Até esqueço disso. E 15 minutos finais, ó. Nossa Rye maltose, 300 gramas. Vou usar 300 gramas e ver quanto que vai dar. Como é a minha primeira vez, estou usando só 300 gramas para me descobrir quantos gramas, quantos pontos ela sobe na OG, né? Aí eu vou medir e vou falar para vocês. É bem, parece um mel, sabe, gente? Eu nem pus na geladeira não, estou deixando a minha fora da geladeira. Por quê? Quando a geladeira vai engrossar mais ainda, né? Como aqui em BH faz muito calor, deixa fora da geladeira, ela fica mais fluida. Então tá. Daqui a pouco a gente volta que tem mais lupulagem. Vamos pra cima. É isso aí, senhoras e senhores. 0 minuto. Vamos colocar mais 100 gramas de Saaz. A OG estava 1043, quase 1044, 1043 quando eu pus a 300 gramas de maltose. Subiu para 1046, 1047. Não sobe muito, 300 gramas. Mas é a minha primeira vez, né, gente? Usando. Vamos ver. Nas próximas eu testar colocando mais ou menos. É assim que a gente faz cerveja. Então agora, 0 minuto. Vou colocar 100 gramas de Saaz. Da Milwaukee. Saaz brasileiro. Isso é importante falar, que é diferente do Saaz tradicional. Desligar o fogo. Partir para o resfriamento. Resfriamento acontecendo. Vocês todos já sabem, mas é sempre bom mostrar, né? A gente guarda, reserva a água para usar na máquina de lavar. Reserva esses 2 galões. Então, deixa rolar e daqui a pouco a gente volta. O Whirlpool a frio. Conseguimos chegar a 38 graus. A temperatura ambiente aqui hoje está 31 graus. Então, 38 tá bom. Agora eu vou fazer o Whirlpool, depois jogar no fermentador e pôr na geladeira. Jogando pro fermentador nossa Premium Lager Supernova, feita com glucose de milho. Olha a cor, bem clarificada. Está aí, senhoras e senhores, a nossa Lager Supernova. Está o fermentador cheio, 30 litros. Ó. Tampar. Esperar chegar na temperatura para a gente inocular a levedura. Enquanto isso, fazer nosso starter. Salve, senhoras e senhores. Aí, ó. Vamos inocular a lama da levedura no nosso starter. Houve uma mudança. No começo aí, quando eu estava fazendo a mostura, eu falei que seria uma fake, ó, que seria
uma Premium Lager. Não será mais uma Lager, porque a minha levedura da W3470, a lama, não estava legal. Dei uma analisada nela antes, como tem que ser feito, e ela não estava positiva, não estava legal, então não vou deixar de fazer cerveja por isso. Virou uma Premium Fake Lager. Vou fermentar com o S05, lama da S05 novinha. Vamos aqui, ó, inocular. Inocular não, né? Startar. Eu uso 2 copos desse, olha a mágica. Segue o jogo. As águas de março fechando o verão. Nosso starter, depois de 2 horas da inoculação da levedura. Starter a todo vapor. Vai ficar 24 horas. Só para mostrar aí que as leveduras estão boas. Vamos aerar nosso mosto da nossa cerveja Premium Fake Lager. Seria uma Premium Lager, mas vocês viram aí que a minha levedura, minha lama da levedura 3470 deu problema. Então agora vamos aerar. Daqui a pouco a gente volta para inocular a levedura. Olha aí, senhoras e senhores, a aeração. A aeração pronta. Agora vamos inocular a levedura. Tá aqui nosso starter da lama da US05. Porque a lama da 3470 não estava ativa. Já joguei fora. Então vamos usar o S05 porque a gente quer fermentar, né? A gente não quer ter problemas. Então vai ser uma Fake Lager. Ó. Agora vamos tampar tudo e a gente volta. Deu muita cerveja, galera. Vou tirar 30 litros fácil. Pensei que ia sair uns 28, mas deve sair uns 28, né? Porque tem a perda no fermentador, né? Tem muito lúpulo nessa cerveja. Tudo certo. Está 16 graus. Trabalhem, meninas! Salve, amigos! Aproveitando que eu acabei de inocular a levedura, olha como é que está nosso airlock. Equilibrado, tá vendo? Porque não começou a fermentar ainda. Como saber que seu fermentador não está vazando em outro lugar, está com a tampa bem vedada? É só você vir aqui, ó, minha mão em cima, ó. Você dá uma apertadinha na tampa, olha lá, desequilibrou, você mantém a pressão. Se estivesse vazando, ele voltaria, o líquido voltaria a se equilibrar, porque estava vazando em outro local. Mas como não está vazando, ó, ele não voltou, voltou agora que eu tirei a mão, ó. Se estiver vazando, vai fazer isso, ó. Quando você apertar, vai fazer isso, mas vai voltar ao mesmo tempo, mesmo sem você desapertar. Então, tá tudo certo por aqui. Essa dica é só para muita gente fica aí, né, sem saber, o airlock não está funcionando e às vezes está vazando em outro lugar, o cara fica preocupado, mas de toda forma está fermentando. Vamos para cima. Nossa cerveja Premium Fake Lager, primeiro dia de fermentação. Senhoras e senhores, após 6 dias de fermentação e 2 dias de descanso de diacetil, ou seja, 8 dias, baixei para 0 hoje. Estava a 20 graus, descanso de acetil, já baixei para 0, já está em 10 graus. Vamos deixar aí mais 2 dias a 0 graus para cold crash e colocar nossa gelatina mais 1 dia.
Vamos pra cima. É isso aí, senhoras e senhores. Após 2 dias de Cold Crush, 2 dias a 0 graus, vamos colocar nossa gelatina agora na nossa Premium Fake Lager. Colocando a gelatina, tampar, deixar mais 2 dias com a gelatina e embarrilhar. Bora! Embarrilamento da nossa cerveja feita com high maltose. Nossa cerveja Premium Fake Lager. Daqui a pouco carbonatação forçada. Segue o jogo. Está aí, senhoras e senhores, a nossa cerveja Premium Fake Lager feita com high maltose. Deu 18 mais 10, né? 28 litros no total. Daqui a pouco, degustação. Agora, carbonatação forçada lenta. Salve, salve, senhoras e senhores. Está aqui a nossa cerveja feita com glucose de milho, high maltose. Ó, cor linda. Vocês sabem que vai clarificar no barril, né? Só 2 dias de barril. E está aí que é a nossa cerveja feita com high maltose. Vocês acompanharam tudo aí, passo a passo, um vídeo longo, mas com muita informação. Todos os detalhes, tá tudo na descrição do vídeo também. Vamos ao aroma. Neutra, porque era para ser uma lager, mas vocês viram que a minha levedura lager, a lama, pifou, né? Não estava legal. Eu usei a lama da US05, né? Que estava ótima e continua nativa. Então, fermentei a 16 graus. 16 graus, ela fica neutra, com pouca esterificação. Então, eu vejo aqui os aromas do lúpulo Saaz. Usei uma quantidade significativa. Está aqui. Está com 22 a 25 IBU, né? Isso é questão de sensibilidade. Eu pus 25 aí na descrição. Mas para mim que gosto do amargor, principalmente do Saaz, que é super leve, tá ótimo, tá? Então ficou uma premium de respeito. Tipo uma boêmia, né? Pilsner, né? Que é mais, tem um amargor mais presente, né? Dos maltes aqui nós temos um leve biscoito, né? Porque eu usei o malte, biscuit. E casquinha de pão, de sempre, né? Que os maltes deixam, que minhas cervejas são todas com a carga de malte legal. Usei 300 gramas de high maltose e começou com 1047, terminou em 1008. Então tá aí com 5%, 5,2% de álcool. Vamos a espuma normal de uma lager, né? Ó, ela tá aí marcando o copo e persistente. Formação boa, tudo como tem que ser. Vamos ao sabor. Refrescante, seca. Terminou com 1008, mas a sensação aqui é do próximo gole, a cerveja seca, porque a high maltose faz isso, né? É a mesma coisa do flocão. A high maltose é feito com milho, né? Xarope de milho, né? Tô com 5 quilos dele aqui. Vou usar em várias cervejas. Daqui pra frente vocês vão ver eu colocando em várias cervejas. O sabor tá excelente, leve,
com amargor presente. A raimaltose não deixa nenhum rastro, não deixa aquela sensação de cidra, sabe? De cider, né? Eu não sei falar inglês, mas a sensação de cidra que o açúcar cristal dá, e que não tem, que tá levinha, maravilhosa. Nó, pra tomar de balde no churrasco. Vou completar aqui, bicho. Ó. Quando a pessoa fica falando sobre questão de pressão de serviço, cara, não esquenta com isso não. Isso aí varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa com seu equipamento vai achar a pressão ideal para se trabalhar. Ó, a cerveja ficou linda, vídeo longo, eu parei de encanar com isso. Ah, cara, o vídeo é longo. Quem não quiser ver vídeo longo, vai pulando o vídeo, mas não aprende nada. A melhor forma de aprender é assistir o vídeo na íntegra. Olha a cor. Faço questão de mostrar, como eu disse, ó, vai clarificar no barril. Eu só não faço vídeo, gente, mostrando a evolução da clarificação no barril, porque eu fico pensando que vocês vão ficar enfadonho, né, cansativo, vão ficar cansados de ver eu tomando a mesma cerveja só para falar que ela clarificou. Eu acho que é uma vaidade boba, mas ela tá com a cor linda, levemente turva lá, mas dá para ver meus dedos, e vai clarificar, ela vai ficar transparente. Daqui 4, 5 dias no barril vai ficar transparente, sensacional, entendeu? Mas o sabor tá perfeito, 5% de álcool. Raramente eu faço cerveja com menos de 5% de álcool, eu acho que não vale a pena, meu paladar. Se eu for tomar algo com menos de 5% de álcool, eu bebo água. Daí que tá com 5%, dá para tomar legal, de boa. A espuma marcando o copo, tá dando para ver? Aí tem uma taça da Dan. Essa cervejaria é daqui de BH, gente. Dan. Quem puder pode tomar a cerveja deles que é boa, tá? Não é patrocinado não. Ó. Sensacional. Não saiu do vídeo que eu vou mostrar para você agora algo fenomenal. Vocês lembram que o último vídeo foi falando sobre sanitização, contaminação da cerveja. Chegou para mim hoje algo que eu comprei no Mercado Livre. Não é patrocinado, nem vou falar o nome da loja que eu nem sei. Comprei no Mercado Livre, gente. E é algo importantíssimo. Para quê? Para limpar as mangueiras. Como eu limpava minhas mangueiras antes? Eu colocava numa solução de Vanish, tudo mergulhado com Vanish nas mangueiras, deixava 2, 3 dias para tirar as cracas, né, cara? Que mangueira é um ponto forte de contaminação, gente. Então, eu comprei essa parada que eu vi no Mercado Livre. Eu pesquisei lá, falei assim, algo para limpar mangueira, pus lá, né? Escova para limpar mangueira. Aí apareceu isso aqui, gente, ó. Vou mostrar bem de perto para vocês, ó. Para mangueiras mais grossas, para mangueiras mais finas. Tem 1,5 m, tem de todos os tamanhos, né? Então 1,5 m de comprimento, ó. 1,5 m de comprimento. Como que se usa? Você pega essa mangueira, joga detergente dentro, ou joga detergente aqui na escovinha, e ó, olha aqui, gente, que coisa maravilhosa. Vídeo longo, mas aqui se aprende, ó. Ó. Você vai enfiando para dentro da mangueira e ele vai limpando a mangueira. Não deixa nenhum resquício dentro, ó. Ó. Você vai, passa por toda a sua mangueira, tira, enxágua. Todas foram lavadas hoje, olha. Fica limpo, limpo. Qualquer, ó. Aqui, ó. Ó. Você vai empurrando e vai para dentro da mangueira, ó. 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 Passa em toda a extensão, limpou, enxagou, mangueira limpa. Deixa secar e guarda. Essa mangueira vai estar limpa, não vai contaminar sua cerveja. E aí que você guarda, ó. Ó. Aqui, gente, ó. Chama-se escova com cabo flexível.
para limpar aquários e mangueiras. Isso aqui é para a galera do aquário, mas nós cervejeiros vamos usar. Escrevam aí nos comentários se algum de vocês já conhecia esse produto, já usa, escreva aí. Se não usa, é só pesquisar no Mercado Livre, tem, na Shopee tem. Como eu disse, não é patrocinado. Estou mostrando isso aqui, não sei a loja que vende, no Mercado Livre que eu comprei. Porque é bom, e a obrigação do canal é mostrar coisas boas. Custou R$30, fora o frete que foi 12. Gente, realmente uma das melhores aquisições que eu já fiz. Entendeu? O objetivo do canal é esse, é mostrar para vocês coisas positivas. O vídeo vai ficar com 30 minutos, mas fazer o quê? É necessário. Quem não quiser ver, veja pulando, mas vai perder. Ou já perdeu, né? Porque eu estou no final aqui, as pessoas nem viram. Quem está me vendo falar aqui e pulou o vídeo, volta e veja na íntegra. É só informações verdadeiras, aí que não tem enrolação. Quero agradecer mais uma vez a galera que está fazendo o Pix. Aqui ó, isso aqui é anel de vedação, já vedou. Galera que está fazendo o Pix pro canal Black House Beer. O Pix está aí, já está aí há um tempo, né? Tá rodando aí durante o vídeo. E a galera tem feito Pix. E o Pix pagou isso aí, ó. Sabe? O Diniz mesmo ontem fez um Pix. O Diniz fez um Pix para mim ontem. O Diniz está sempre aqui acompanhando. E todos vocês que fizeram, eu falei no outro vídeo o nome das pessoas, né? E assim, antes eu tinha vergonha de pôr o QR Code do Pix, pensando assim, não, mas a galera vai pensar o quê? Mas, gente, é só uma parceria, sabe? R$2, R$1, qualquer Pix vai cair na conta e nós vamos reverter em produtos para nós fazermos cervejas e dar informações para vocês. Mas se não cair, a gente vai fazer do mesmo jeito, porque é o que eu faço, eu gosto, é meu hobby. Tá aí que é a cerveja. Olha aí de perto. Ó. Olha aí de perto, gente. Que maravilha. Ó. Leve, suave, a high maltose compensa. Eu não sei se compensa financeiramente. 1 kg de high maltose, acho que tá saindo a R$20, né? Dá para fazer mais cerveja do que 1 kg de flocão. Tá? Não pode comparar o preço do flocão com a high maltose, porque a high maltose rende mais do que o flocão. E dá menos peso, né? Dá menos peso na hora da mostura. Vai usar 1 kg de flocão, é 1 kg a mais. Se você for usar a high maltose, vai ser 300 gramas. Entendeu? Eu acho que compensou. Gostei, vou usar em outras cervejas. Obrigado pela parceria de todos vocês que comentam, que deixam like, que compartilham o vídeo. O canal está começando a crescer. Estamos com mais de 3.000 inscritos. Já estou preparando as lives. Vamos ter lives e vamos fazer nosso clube de membros. Deixa eu aumentar aí mais uns 1.000 inscritos, chegar a 4.000, para fazer um clube de membros legal, né? Para nós termos lives exclusivas para membros, onde a gente vai bater papo, trocar ideia. Quem quiser entrar na live é só pedir que a gente manda o link, entra ao vivo com a gente, para a gente fazer uma confraria. A galera aqui de BH, gente, eu queria fazer um pedido especial para todo mundo, mas especialmente para quem é de BH, porque tá perto, né? Me acompanhe no Instagram, é Marcos Câmara, igual tá escrito aqui no YouTube, Marcos Câmara, lá no Instagram. Se inscrevam lá no meu canal no Instagram, que no Instagram eu respondo todo mundo aqui. Ninguém para falar que eu respondo todo mundo aqui. Ainda faço vídeo respondendo aos inscritos. Mas lá no Instagram tem o chat, né, o bate-papo, onde vocês podem falar direto comigo. Eu respondo individualmente lá e dá para bater papo. E lá no Instagram, a galera aqui de BH, entra em contato lá pra gente estreitar os laços, pra tentar fazer uma confraria aqui em BH. A confraria Black House Beer, ou pode ter outro nome, só pra gente fazer cerveja junto, trocar ideia. O Diniz mesmo é um cara que é daqui de BH, tá colado, e a gente não
troca ideia. Tem um outro cara aqui também, de BH, tem vários. Entre em contato lá no Instagram, ok? Senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter acrescentado, eu espero ter esclarecido. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. Sensacional. Fui!